gente tem uma noção de que a vida espiritual, o poder de Deus, a dimensão de glória é algo que nós devemos alcançar. E parece que muitas vezes para a gente é um lugar meio distante essa dimensão de glória, essa dimensão do fluir do poder de Deus. A gente pensa assim, não, a coisa é celestial, então a gente tem que ir lá no céu e buscar aquilo e trazer aqui para a terra. Às vezes não dá essa sensação para você? Quando você vai orar, quando você vai adorar, enfim, quando você pensa em manifestar essa dimensão de glória, de poder de Deus na tua vida, às vezes a gente pensa que é algo assim que está muito longe da gente, muito distante da gente, então a gente espera que venha aquele fogo do alto, que venha aquele poder do alto, que venha a presença do alto, aquela atmosfera de glória que vem do alto. Então a gente sempre está pensando em algo que está lá no alto, e pensamos, se esse fogo vier sobre mim, e às vezes a gente fica na expectativa de que a coisa se derrame em nós, se manifeste em nós. Porém, queridos, deixa eu dizer uma coisa a vocês: aonde Deus habita? Sim, Deus habita nos céus. O trono dele está estabelecido acima de tudo e de todas as coisas. O nome do Senhor é acima de todos os nomes, não é isso? Mas por meio do seu Espírito Santo, cada um de nós trazemos, não de fora, mas de dentro nós trazemos a presença de Deus. Você acredita que no dia que você nasceu de novo, o Espírito Santo de Deus veio morar em você, veio habitar em você? Porque o Espírito Santo é Deus. Todo poder, toda glória, toda a dimensão dos céus, na verdade não está no lugar, mas está na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. E veja, os três eles vivem em uma unidade perfeita, amém? Por isso que a Bíblia diz que há um só Deus. Fala isso comigo: há um só Deus. Não são três deuses, é um só Deus. Sim, na verdade são três pessoas, mas com a mesma essência, com a mesma natureza, o mesmo poder, a mesma glória, a mesma autoridade. Então o Espírito Santo é Deus, e o Espírito Santo habita em nós, e o Espírito Santo é o Espírito de Deus, mas ele também é o Espírito de Cristo. Então veja, nós queremos que o fogo venha sobre nós, e queremos que o poder venha sobre nós, quando na verdade a coisa não vem de longe, não vem do alto, não vem de fora, deve vir do nosso interior. Nós que precisamos aprender a ativar aquilo que Deus já colocou nas nossas vidas, nós que precisamos aprender a manifestar o reino. Lembra o que Jesus falou? O reino de Deus já está em vós. Obrigado pelo teu amém. Vou dizer de novo: o reino de Deus, não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus. O reino de Deus não está ali, não está num lugar. O reino de Deus habita em cada um de nós que estamos em Cristo, porque o reino na verdade é a dimensão do governo, da presença e da autoridade de Cristo. E quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas, o reino de Deus entra em nós, o reino de Deus passa a estar em nós. Então o reino não vai vir dos céus, o reino vai se manifestar através das nossas vidas. Então quando nós oramos, venha o teu reino aqui na terra, por onde você acha que o reino vai vir? Que ele vai cair do céu? Não, o reino de Deus já se manifestou aqui na terra, através de Cristo Jesus, e todos aqueles que agora têm o Espírito de Cristo, trazem dentro de si essa dimensão do reino de Deus. O reino de Deus sim deve vir, mas o reino de Deus só virá por meio da minha vida e da sua vida. Portanto, nós não temos que ficar esperando que algo nos toque, nós precisamos liberar aquilo que já nos tocou. Aleluias. Faz sentido isso para você? Veja, porque na verdade às vezes a gente tem alguns conceitos equivocados. Não sei se é por conta da religião, se é por conta de alguns ensinos humanos que entraram na igreja, ou se é simplesmente uma mentira que o diabo tem semeado no entendimento de muitas pessoas, e às vezes nós aceitamos essa ideia, esse conceito, nem ao menos questionamos. Espera aí, se nós voltarmos para a palavra, e a palavra é a verdade de Deus,
E a verdade de Deus declara que o reino de Deus está em cada um de nós. Por isso a Bíblia chama-nos de filhos do reino. A Bíblia também faz uma analogia nos comparando a sementes, mas não qualquer semente. Nós somos a semente do reino. Eu estava pensando sobre semente nesses dias, e eu cheguei à conclusão de que, alguém precisa ser muito, mas profundamente especialista para olhar uma semente e identificar do que ela é. Porque quando as sementes estão no estado de sementes, você já percebeu? São tão pequenininhas e tão parecidas uma com a outra. Se você pegar a semente de uma alface, por exemplo, amém? E pegar uma semente de qualquer outro fruto e você colocar na tua mão, dificilmente você vai identificar e saber qual é a essência daquela semente. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Por isso, quando a gente vai em algum lugar para comprar um pacote de sementes, é necessário que venha discriminado nesse pacote o nome da semente, do que é aquela, qual a espécie de semente que está ali, porque se nós olharmos para a semente, nós não vamos conseguir identificar. É ou não é verdade? Mesmo os especialistas, talvez eles sejam capazes de analisar e identificar uma semente, talvez sejam capazes de identificar um tipo de semente em especial, olhar e falar, não, essa semente eu conheço, mas é difícil você distinguir uma semente da outra, principalmente nós que somos leigos no assunto das sementes. Tem algum expert aqui de semente que é capaz de identificar uma semente no seu estado de semente e dizer, essa é uma semente de laranjeira, essa é uma semente de abacateiro, essa é uma semente? Não dá para saber. É ou não é verdade? Estou falando de sementes. Quando é que nós vamos começar a identificar que tipo de semente é aquela que nós plantamos? Quando ela começa a frutificar. Às vezes, talvez pela árvore a gente até consiga identificar, mas a gente vai ter certeza mesmo quando a gente colher o fruto daquela árvore, ou pelo menos quando a gente vê, quando começar a brotar, a semente começar a brotar, então a gente pode começar a identificar que espécie é aquela semente. Então fala assim comigo, toda semente, para ser reconhecida, identificada, ela precisa ser semeada. Quer dizer que Deus já colocou a semente do reino na minha vida e na sua vida, e nós não sabemos ainda o que essa semente é capaz de produzir nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que tipo de fruto e quantos frutos essa semente é capaz de produzir nas nossas vidas. Só tem uma coisa: eu preciso semear essa semente. Entende o que eu estou dizendo para vocês? Eu preciso semear essa semente. Você é essa semente do reino de Deus. Você é a dimensão dos céus aqui na terra. Está na tua vida isso, está na tua vida, está no teu interior, não vem do alto, já veio sobre você uma vez, mas o fogo não vai vir do alto, o fogo já está aceso por Deus no teu interior. Lembra o que Paulo falou para Timóteo? O que ele disse em relação ao fogo? Muitas coisas, né? Deixa eu ser mais específico aqui. Em relação ao fogo, o que foi que Paulo disse para Timóteo? Não extingais o Espírito, avive o dom de Deus que está em ti. Ele faz uma analogia do fogo, amém? Extinguir é apagar, nós apagamos o fogo já foi aceso por Deus. O que nós temos que fazer é alimentar esse fogo. O que nós precisamos fazer é nutrir esse fogo. E quanto mais nós nutrimos e quanto mais lenha nós botamos nesse fogo, mais intenso será esse fogo, mas o fogo já está aí.
Então deixa eu te dizer, não espere que algo venha dos céus e toque a tua vida hoje. Comece a manifestar isso no teu interior, comece a ativar isso na sua vida. Se você ficar esperando que alguém venha e ponha as mãos sobre você, ou se você ficar assistindo os cânticos aqui e dizer, olha que cântico bonito, eu gosto desse cântico, esse cântico me emociona, mas se você não fizer desse momento, um momento teu com Deus, para ativar o que Deus já colocou na tua vida, vai ser um encontro a mais, vai ser um culto a mais. É você que tem que manifestar isso. Agora é claro, nós estamos num lugar propício para isso. Nós estamos num ambiente, se você entrar dentro de um ônibus, dificilmente você vai conseguir ativar, amém? Se você entrar num cinema, dificilmente, se você estiver passeando pelas ruas de um shopping, os corredores de um shopping, talvez você não consiga, mas aqui você pode, porque a atmosfera é propícia, o lugar é propício. É para isso que nós estamos vindo aqui, não simplesmente para receber algo, mas nós estamos aqui para manifestar, porque aqui nós podemos nos apoiar mutuamente, com louvor, com oração, com intercessão, com o transbordar da palavra de Deus entre nós, e isso nos favorece para que o que está dentro de nós comece a se manifestar de uma maneira mais intensa, mais expressiva. Posso ouvir um amém, queridos? Então veja, somos nós que damos o oxigênio que esse fogo precisa para queimar nas nossas vidas. Não é algo que está longe de você, não é algo que está distante de você, é algo que está aí na tua vida, e que você tão somente precisa manifestar isso. Você precisa ativar isso. Como eu faço isso, apóstolo? Sendo intenso naquilo que você está fazendo, na presença de Deus, entendendo que é um momento de intimidade tua com Deus, é um momento de adoração pessoal. Ainda que nós sejamos aqui em muitos, todavia cada um de nós somos responsáveis por aquilo que Deus colocou nas nossas vidas, por aquilo que o Senhor plantou em nós. Ele plantou essa semente, e nós vamos regar essa semente, nós vamos cuidar dessa semente. E sabe o que essa semente faz? Ela produz 1, 2, 3, 100 vezes, milhares de vezes. Ela produz muito, 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 e nós não temos ideia do que Deus pode fazer através dessa semente que Ele plantou, se nós a liberarmos, se nós a semearmos, se nós a ativarmos. Amém, meus amados? Quarta-feira nós estávamos falando aqui sobre o chamado de Deus nas nossas vidas, e como Deus opera em nós sonhos e paixões que se relacionam a esse chamado que Deus fez nas nossas vidas. Na verdade, o sonho é de Deus, mas Ele compartilha partes desse sonho e coloca esses sonhos no nosso coração, e esses sonhos passam a ser desejos e paixões intensas, aspirações profundas que nós trazemos dentro de nós, porque na verdade Deus tem um destino profético para nossas vidas, e Ele então coloca em nós isso. Aprendemos sobre a necessidade de mantermos o nosso coração puro, o nosso coração limpo, porque esses sonhos, essas paixões de Deus na nossa vida são plantadas no nosso coração, e se nós deixarmos o nosso coração se contaminar com algo, isso muitas vezes vai obstruir a pureza desses sonhos, e nós não vamos ter clareza e discernimento. Isso é muito importante. Porém, veja, quando nós analisamos um pouquinho a vida de Paulo, não que foi feito um estudo em profundidade aqui, mas nós pegamos alguns aspectos dos sonhos e paixões que Deus havia colocado na vida de Paulo, e depois que ele encontra Jesus, então ele começa a ser de fato colocado em uma posição de alinhamento com Deus. Seu coração se alinha com o Senhor, para que ele tenha clareza do chamado de Deus na vida dele. E vocês lembram, aqueles que estiveram aqui quarta-feira, quando ele estava diante do rei Agripa, e ele estava ali no momento para se defender, ele dar na verdade o seu testemunho. É mais do que um depoimento, é aquilo que Deus fez na vida dele. E ele fala que quando Deus o encontrou, quando na verdade Jesus o encontrou ali no caminho de Damasco, disse o Senhor a ele: Paulo, eu quero que você vá aos gentios e anuncie a minha palavra. E ele então entende que esse é o chamado de Deus na vida dele, amém? Então o que Deus chamou Paulo para fazer? Para que ele anunciasse o evangelho de Cristo aos gentios.
não é isso? E ele, quando dá o testemunho, ele fala: foi para isso que Deus me chamou, para que eu levasse essa palavra de salvação a todos os gentios, a todos os gentios, todos. Aí eu pergunto para você: foi só isso que Paulo fez? Foi só isso? Quer dizer que toda a vida dele, pastor Tiago, depois que ele encontrou Jesus, foi só isso? Anunciar o evangelho aos gentios? De fato ele fez isso, mas ele fez muitas outras coisas, muitas outras coisas, amém? Ele estabeleceu igrejas, ainda que Deus não falou que ele iria estabelecer igrejas, mas Deus falou: você vai anunciar o meu evangelho aos gentios. Em nenhum momento Deus, no chamado original, disse para Paulo que ele iria escrever cartas que se tornariam a palavra de Deus. Ele fez muitas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque essa é a semente do reino, dá frutos que a gente nem imagina. Então Deus nos chama para algo e a gente pensa que a gente vai fazer só aquilo. Não, nós vamos fazer muitas outras coisas que Deus vai nos agraciar, porque estamos manifestando esse reino. Por que eu propus fazer esse encontro aqui? Nas últimas noites, nas últimas sextas-feiras de cada mês, nós já temos aqui o culto de sexta-feira. Tem sido um culto abençoado, mas eu entendo que nós precisamos ter tempos, e claro que a gente ainda está um pouco limitado por conta da pandemia. Como é sufocante para nós termos que passar um tempo aqui orando e adorando e cantando de máscara. É ou não é verdade? Eu desço aqui do púlpito, coloco a máscara e começo a cantar, mas eu não vou deixar que essa máscara me impeça de louvar ao Senhor. Eu não vou deixar que essa máscara me impeça de clamar ao Senhor. Para proteger-me e proteger aos meus irmãos, eu vou usar a máscara. Você está usando a máscara, mas isso não vai ser um empecilho, isso não vai ser um impedimento, amém? Então eu disse: Senhor, o que nós podemos fazer na sexta-feira, Pai? Porque nós temos ainda algumas limitações, precisamos ainda de estar restringidos com algumas coisas. E veio muito forte ao meu coração: promove encontros de harpas e taças, pelo menos uma vez por mês. Não para que vocês tenham só um culto como todos que vocês fazem, mas ensina o meu povo a interceder de forma diferente, a adorar de forma mais intensa. Dá liberdade para que isso aconteça. E eu falo: mas Senhor, eu sou tão pequeno para fazer isso aqui, eu tenho procurado ensinar. Então o Senhor falou: deixa que o povo seja ativado. E eu estou trazendo essa palavra porque, irmãos, foi a palavra que Deus colocou no meu coração, que nós podemos em Cristo manifestar esse fogo. E à medida que a gente começa a manifestar esse fogo na nossa vida e trabalhar por isso, esse fogo vai aumentando, vai se intensificando, e nós vamos estar totalmente inflamados para o Senhor, porque isso o avivamento não vai vir de fora, o avivamento vai vir de dentro, o avivamento vai vir do meu espírito, do teu espírito, o meu coração, do teu coração. Só que sozinho eu não consigo produzir esse avivamento, mas se eu começo a aquecer esse fogo de Deus na minha vida, e aí você está aqui comigo e você começa a aquecer esse fogo de Deus na tua vida, e aí outro irmão, outro, daqui a pouco nós somos um incêndio do reino de Deus nessa cidade, a começar na nossa vida, depois toca a vida da igreja, dos nossos irmãos, até aqueles mais frios. Não adianta, se entrar num ambiente onde o fogo está queimando, vai se esquentar, e é perigoso até se queimar, mas esse é um queimar muito bom, amém? É um queimar que não consome, pelo contrário, constrói, fortalece, levanta, edifica, afirma, autoriza. Diga aleluia. Está em você o manifestar o reino de Deus. E saiba que você não vai fazer isso sozinho, não. Eu não posso fazer isso de mim mesmo, nem você, mas o Espírito Santo que está em mim e em você, Ele vai fazer isso conosco, juntos, em cooperação, em comunhão. O Espírito não vai fazer sozinho, Ele precisa da minha participação, como eu também não vou conseguir fazer sozinho. Eu preciso da participação dEle.
Então eu quero convidar você para, no tempo que ainda nos resta, seja intenso em tudo que nós vamos fazer aqui, em nome do Senhor Jesus. Não para mim, não para os outros, mas por você mesmo, por aquilo que Deus já colocou na tua vida e precisa ser manifestado. E o diabo vai ser confundido e envergonhado, e tudo aquilo que ele tem feito para tentar deter esse reino dentro de você, para que não se manifeste, não tem poder, em nome de Jesus. E você vai atropelar as obras das trevas, amém? Porque você está queimando para o Senhor, você está em brasas vivas para o Senhor. Antes as pessoas iam até um altar e colocavam fogo nesse altar. Agora cada um de nós sabemos que o nosso coração é esse altar para Deus, e o fogo não fomos nós que acendemos, foi o Espírito Santo que veio e acendeu esse fogo. Agora cabe a cada um de nós alimentarmos, nutrirmos esse fogo. Como é que você está para Deus? Deixa eu te perguntar isso. Você está queimando para o Senhor? Tua vida está ardendo para Deus? E que contradição, né? Numa noite tão fria, em que o nosso exterior está tão atacado pelo clima frio, dentro de nós há um fogo, há um aquecimento, amém? Há um calor, há um ardor, que esse frio externo nada pode fazer. Porque ainda que talvez doa a minha mão de tão gelado que está aqui, meu coração está queimando para o Senhor. Aleluia. Põe-te de pé mais uma vez. Pode deixar as luzes acesas, por favor. Aleluia. Olha que coisa linda, gente. Vocês lembram do texto que eu li para vocês quando nós abrimos o culto? Então nós vamos fazer sempre aqui na noite de sexta-feira, na última noite, na última semana de sexta-feira, a última sexta-feira de cada mês, melhor dizendo, nós vamos ter um encontro de harpas e taças. Toda sexta nós temos aqui a noite da vitória, amém? Mas na última sexta-feira do mês nós vamos estender um pouquinho mais para termos esse tempo, e nós vamos ter momentos de treinamento aqui. Treinamento não é só ensino, treinamento é nós praticarmos aquilo que nós estamos aprendendo, amém? Nós vamos ter momentos aqui que nós vamos ensiná-los a como ouvir e profetizar a voz de Deus na sua vida. Vamos ter momentos que nós vamos ensinar como você pode usar as escrituras para desenvolver a tua vida de oração, porque quando você ora a palavra, essa é uma combinação fatal do reino de Deus na tua vida, amém? Quando oramos a palavra, a oração já tem poder. Agora quando nós pegamos a palavra e trazemos a palavra para o ambiente da oração, isso provoca uma sinergia poderosa, amém? E maximiza tanto a oração quanto a palavra nas nossas vidas e nos ambientes da nossa vida. Mas antes de nós termos mais um tempo aqui, eu li com vocês o texto de Apocalipse capítulo 5. Falei ali sobre os 24 anciãos que estão diante do trono. Lembra? Que cada um deles traziam nas mãos, em uma delas a harpa, que representava o louvor, a adoração, e na outra mão a taça onde era colocado o incenso, que é as orações. Então aí nós temos a harpa e a taça diante do trono de Deus, e os anciãos estão aí. Mas no capítulo 4, que é um capítulo anterior, não precisa abrir não. A palavra do Senhor declara aqui no versículo 7 do capítulo 4, fala sobre os 4 seres viventes que estão diante do trono. E aí o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E veja no versículo 8: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheias de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluias.
Deixa eu ver a dança aí no meio, nos corredores, ó. Amém? Que tal vocês dançarem aí nos corredores agora por um momento, né? E no versículo 9: quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, a Bíblia diz que os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono. Amém? Então, quando os seres viventes começam a declarar, olha aqui, que coisa linda. Imagine aí na tua mente fértil, que eu sei que você tem uma mente criativa. Pensa mais ou menos o trono de Deus agora na tua mente, assim, ó. O Senhor Deus Todo-Poderoso, aquela luz brilhante, inacessível, aquele arco-íris, o trono, e ali os 4 seres viventes, seres estranhos, amém? Mas seres de glória. E 24 tronos, olha que ambiente, gente. 24 tronos ali diante do Senhor, e os anciãos ali, tudo diante do Senhor. Quem é o foco ali? É Deus, amém? Tudo está sendo direcionado para Ele, cada palavra, cada ação, amém? Cada expectativa, tudo direcionado para eles. Havia uma unidade, ainda que cada um fazia uma coisa. Uns declaravam, outros se prostravam, mas todos estavam focados em Deus, no Senhor. Aleluias. Uns diziam: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que vive para todo sempre, o que era, o que é e o que há de vir, enquanto que outros dobravam os seus joelhos. Aleluia. Assim como nós estamos agora, alguns levantando as mãos, outros dançando, outros movendo o corpo, mas ninguém parado, ninguém estático, ninguém sem oferecer algo para Deus. Oferecer algo para o Senhor, do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, mas de coração, porque não é a voz linda que impressiona Deus, não é a postura linda que adora a Deus, é o coração que adora o Senhor. Os desafinados também são adoradores. Aqueles que têm dificuldade para dançar, amém? Também são adoradores. Aqueles que são mais extrovertidos podem adorar. Aqueles que são mais tímidos, introvertidos, também podem adorar. O que nós não podemos é ficar indiferentes, por conta desse fogo que Ele já colocou nas nossas vidas, amém? E aí diz a palavra do Senhor que esses 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Olha que coisa linda, uma coreografia, amém? Pensa, 24 anciãos, coroa na cabeça, eles se prostram, tiram a coroa e começam a render a coroa para aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o soberano Deus. Aleluia. Coreografia, irmãos, não é pecado, amém? Quando feito com pureza diante do Senhor, não é a sensualidade da nossa carne, mas é a expressão do nosso corpo em adoração, porque em nós queima o fogo da presença de Deus, o fogo do Espírito, o reino do Senhor. Aleluias. Não seja indiferente, mas do teu jeito, da tua forma, da tua maneira, na tua personalidade. Adore ao Senhor. Alguns gostam de falar baixinho, outros gostam de gritar, amém? Uns gostam de pular, outros gostam de só levantar as mãos. Talvez alguns queiram dobrar os joelhos, não sei, mas adore, busque, se derrame na presença do Senhor. E quando eles se dobraram e colocaram ali as coroas, eles começaram a proclamar: digno és, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criados. Inclusive eu, inclusive você, fomos criados por causa da vontade dele. Aleluia. E para fomos criados pela vontade dele e para a vontade dele. É para a tua vontade, Senhor, que eu vivo,
É para a tua vontade que eu respiro. É para a tua vontade que eu existo, Senhor. Aleluias. Oh,